A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Medrade, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que vai ouvir esse testemunho, louvado seja Deus. Irmãos, eu estou gravando esse áudio para poder contar um sonho que eu tive esta noite com o pastor Eduardo Santos. Meus irmãos, eu sonhei, eu vou tentar resumir, né? Glória a Jesus. Irmãos, eu sonhei que eu estava em um certo lugar com uma irmã e de repente, meus irmãos, tinha uma porta assim, né? E daquela porta ali, daquele lugar, saía o pastor Eduardo e um irmão, né? O pastor Eduardo estava com um jaleco branco e não, eu não vi o irmão, né? Mas o pastor Eduardo estava conversando com esse irmão e ele saía daquela porta muito transtornado, irmãos, muito triste mesmo. Porque aquele irmão que o pastor Eduardo estava conversando com ele estava desobedecendo o regulamento interno da igreja, né? No item que diz, irmãos, que não pode o cristão usar arma de fogo, meus irmãos, que você sabe que é pecado diante de Deus, né? Usar arma de fogo, porque a Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra e o guarda de todo o mal. Então, esse irmão, qual o pastor Eduardo estava chamando a atenção dele, ele estava usando arma de fogo. E o pastor Eduardo, irmão, ficava tão sentido, mas tão sentido, que ele chegava a se sentar, o pastor Eduardo sentava assim no chão, irmão, e ficava com um choro, ele começava a chorar, mas era um choro, irmão, tão triste, era uma tristeza tão profunda no coração do pastor Eduardo, que eu não consigo assim descrever para você. E eu olhava o pastor Eduardo naquela tristeza tão profunda por causa daquele irmão que estava desobedecendo o RI, meus irmãos, usando arma de fogo escondido. E o pastor Eduardo descobria que ele estava usando arma de fogo escondido, né? Aí eu falava para a irmã que estava do meu lado, eu falava assim, nossa irmã, olha o pastor Eduardo, a situação dele, olha como ele ama a sã doutrina, olha como o pastor Eduardo ama a sã doutrina de todo o coração. Eu falava com ela, né? Louvado seja Deus. E o pastor Eduardo ficava num gemido, irmãos, uma tristeza que eu gostaria de descrever para você. O que eu vi ali, a tristeza do pastor Eduardo. Eu fiquei até pensando, né? Comentei com a minha mãe, será que era o pastor Eduardo mesmo que estava chorando daquele jeito que eu vi no sonho? Ou será que era o Espírito Santo de Deus? Porque era um choro muito sentido. Meus irmãos, eu quero dizer para você que está desobedecendo a palavra de Deus, que está desobedecendo o regulamento interno da igreja, não faça isso, né? Obedeça. Se você está nesse santo ministério, obedeça a sã doutrina do Senhor, meus irmãos, porque foi o Espírito Santo de Deus que revelou o regulamento interno. E se o Espírito Santo de Deus revelou, é porque Deus quer que você obedeça, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala lá em Mateus capítulo 7, verso 13, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para o céu, e poucas pessoas entrarão por ela. Obedeça, meus irmãos, porque quando você desobedece o regulamento interno da igreja, você que não quer obedecer o RI, meus irmãos, o pastor Eduardo está muito triste mesmo, meus irmãos, com você, que não quer obedecer o regulamento interno, você que tem desobedecido. Eu fico imaginando, se o servo do Senhor fica tão triste quanto eu vi no sonho, né? Imagina o Espírito Santo de Deus, irmãos, imagina os céus. Então obedeça, meus irmãos, obedeça o regulamento interno, obedeça. Se está escrito para você não pode usar arma, não use arma, né? Porque pode até acontecer algo ruim com você, por você estar sendo rebelde, por você estar desobedecendo, porque quem nos protege, irmãos, é Jesus. Quem nos guarda não é uma arma de fogo, não é nada disso, é o Senhor Jesus, meus irmãos. Então obedeça, meus irmãos, seja fiel. O Senhor falou, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse é o pequeno sonho, né, que eu tive, e meus irmãos, e o Senhor me tocou, né, para me estar gravando e contando, né? E quando Deus me toca as coisas, eu gosto de fazer, meus irmãos, amém? E o Senhor me tocou, estou contando aqui o sonho, amém? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, Deus abençoe a todas as minhas irmãs. Aqui é a irmã Viviane, né? Glória a Deus, aqui de Brasília. Deus abençoa em nome de Jesus. Deus abençoe.